Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós, do Esporte pela Democracia, estamos aqui reunidos para participar de mais um momento dos Direitos Já, em nome de um novo Brasil, em nome de um Brasil civilizado contra a barbárie que se instalou a partir de 2018. Eu tenho o prazer de estar junto com figuras das mais importantes e queridas do esporte brasileiro. Com Aninha Mesquita, a nossa brasileira que atravessou o Canal da Mancha porque gosta de uma travessura. Com a doutora Kátia Rubio, uma das melhores cabeças a pensar o esporte brasileiro. Com uma das nossas rainhas do voleibol, a Isabel que tanto fez pelo voleibol e, como se não bastasse, ainda fez uma filha que nos orgulha a todos, Carol, que tanto barulho já causou em nome da democracia nesse país. Estou aqui ao lado do meu companheiro Jamil Chad. Certamente, hoje, o correspondente internacional de maior peso na imprensa brasileira, o cara que escreve cartas maravilhosas para personalidades pelo mundo afora e que nos informa sobre coisas que poucos jornalistas brasileiros hoje têm capacidade e coragem de informar. Eu sou Juca Kfouri e vou conversar com esta gente. Esta gente que eu quero que comece a me dizer o seguinte, começando por ordem alfabética, com a Ana. Ana, o que você espera que mude no Brasil, no esporte brasileiro, a partir das eleições de outubro? Boa noite, Juca. Boa noite, Jamil, Isabel, Kátia. Nossa, que honra participar dessa mesa, vamos chamar. Juca, o que eu espero que mude no esporte a partir de outubro é a democratização do esporte, que é o que eu também espero que mude no Brasil todo, né? Então, eu quero o esporte para todos, eu quero o esporte livre do racismo, eu quero o esporte livre da misoginia, eu quero o esporte livre dessa desumanização bolsonarista que nós estamos assistindo. Eu quero um esporte que seja inclusivo, que de fato traga esses melhores valores esportivos que fazem o esporte ser tão bem visto na sociedade como ele é, e que nem sempre corresponde exatamente à realidade do que ele é mais bem visto do que de fato mereceria em alguns momentos, e eu quero esse esporte com os melhores valores de inclusão, democracia, antirracista e, e, e que valoriza as mulheres e tudo isso. Muito bem. Esta foi Ana Mesquita. Seguindo a ordem alfabética, se eu não estiver enganado, não tiver fugido da escola cedo, agora é a vez do I de Isabel, da nossa rainha do voleibol. Fala, Isabel! Olha, boa noite, Juca, Kátia, Ana, Jamil. Jamil, olha, é uma honra ter você aqui, estar do teu lado, é demais. Estar do lado do Juca, da Kátia, da Ana. Enfim, olha, o que eu espero primeiro que o esporte pressupõe saber perder. Então, eu vou começar por isso, que está sendo uma polêmica muito, muito esquisita. O esporte te ensina, quando você tem 10 anos de idade, que você vai ganhar e você vai perder. Faz parte do jogo. E o jogo democrático também tem que ter isso. Então, eu espero que o esporte possa inspirar essa nação com esse olhar, que perder não é nenhuma tragédia. Perder faz parte do jogo, ganhar também. Eu espero que o esporte seja fonte de muita
muita transparência também, porque o esporte você não pode... É das poucas atividades que você pode ser filho de quem for, você pode ser rico, você pode ser... Você chega lá e dá o teu recado. Ele não tem subjetividade, ele é claro, quando você está na quadra, você não vem com o teu sobrenome, você não vem, você é a bola que você cortou, você é o gol que você fez, você dá a mão para o outro, você não ganha sem a tua turma. E a nossa turma é essa, é o Brasil. Então, eu acho que a gente está precisando ter um pouco de... Pode parecer piegas, mas é solidariedade, é olhar para o lado e achar que não é normal a gente viver num país onde as pessoas estão morrendo de fome, onde as pessoas morreram da forma que morreram na Covid. O esporte ele tem memória, ele tem... Quando você começa, você se inspira em alguém. Então, eu acho que o esporte pode dar, em vários aspectos, a gente pode trazer alguma coisa boa. Então, o que eu espero para o esporte, eu espero para o Brasil. Eu espero, primeiro, que o Bolsonaro saiba perder e pare com essa maluquice, que ninguém aguenta mais de ficar com conspirações e delírios. Isso é o que eu espero. Eu espero que a gente possa respirar de novo, sabe? Porque está difícil. E é isso. Eu espero me ver livre desse homem, que isso para mim é um pesadelo que aconteceu e não dá para entender. Se a gente tivesse isso de memória, ele não teria sido eleito. Isso, entendeu? Um homem que vota e faz aquela menção à Ustra, não dá. Então, dali você vê que a gente sabia que ia dar no que deu. Mas tudo bem, a gente segura a onda, a gente perdeu mesmo, mas a gente vai ganhar de novo. É isso. Brilhante, brilhante, Isabel. Eu queria concordar muito com ela ao dizer que uma das grandes qualidades do esporte é nos ensinar a lidar com a frustração, a lidar com a derrota, é saber perder, né? E como é também saber ganhar, né? Coisa que quem ganhou em 18 não soube, haja vista Exato. a desunião, né, que trouxe ao país, mas discordar da Isabel só num aspecto. Há certas derrotas que soam mesmo como tragédia. E não é o Maracanazo, nem o Sarriá, nem o 7-1. É o que aconteceu em 18. Uma tragédia que, tomara, nós estejamos pondo ponto final agora em outubro. Aliás, essa é a ideia que reuniu o movimento Direito Já, derrotar a barbárie. Como eu vou seguir na ordem alfabética, não vou fazer aquilo que normalmente os cavalheiros fazem. Mulheres primeiro. Não. Agora é vez do meu querido Jamil Chad e a Kátia, que é com K, que vai ficar para o fim. Jamil, faz favor. Professor Juca, e queridas todas aí que estão desse lado, prazer, muito obrigado pelo convite. Eu queria completar, na verdade, o raciocínio da Isabel, porque ela tocou um ponto fundamental, que é a regra do jogo. O que eu gostaria de ver é que justamente a gente entenda que, assim como no vôlei, no futebol ou em qualquer outro esporte, não há do outro lado um inimigo a ser aniquilado. Existe um adversário. E só isso. Você vai vencer uma eleição, eventualmente, nós estamos falando de eleições democráticas, em que o outro lado, derrotado, precisa ter garantias de que os seus direitos vão ser todos respeitados, mesmo se você for derrotado. E que a sua vulnerabilidade como minoria vai ser protegida, vai ser resguardada, porque você faz parte de um sistema que é maior do que aquele que venceu o que perdeu. Então, como a Isabel colocou, as regras, entender a derrota, e não só a entender a derrota e celebrar a vitória,
mas saber que, do outro lado, nós não podemos voltar a falar em inimigos a ser aniquilados, se nós quisermos fazer uma democracia. Então, esse é um ponto fundamental, pelo menos na minha opinião, que o esporte pode ajudar. O esporte também pode ajudar, Juca, sendo aquele motor de transformação, aquele motor de cidadania, não apenas para aqueles que estão atuando em campo, mas para aqueles que também estão na arquibancada e que possam se sentir parte, justamente, não apenas como espectadores, não como público, mas como atores da transformação. Eu aposto no esporte, de uma certa forma, como um instrumento subversivo, capaz de justamente mobilizar uma força que talvez não existiria fora de um estádio. A gente conhece, eu já assisti jogo ao lado do Juca e eu sei o que é essa energia que pode surgir. Então, essa energia das arquibancadas sendo transformada, de alguma forma, num ato subversivo, não para pegar em armas, longe disso, mas para fazer uma insurreição das consciências, que é algo bem diferente que a gente gostaria de ver. Esse é Jamil Chad e toda a sua sabedoria. Eu fico, sabe, com inveja, porque eu fico pensando, eu olho para esta gente, tirante a Kátia, mas mesmo a Kátia, tirante a Isabel, mas mesmo a Isabel, eu sou mais velho que todos eles e todas elas, como é que essa juventude que surgiu na imprensa, por exemplo, como o Jamil, é capaz de nos iluminar tanto? Essa que é a verdade. E eu vou ouvir agora a doutora Kátia Rubio. Doutora Kátia Rubio, se é que alguém não sabe, entre tantas qualidades, ninguém entende de esportes olímpicos no Brasil como a doutora Kátia Rubio. Ninguém preserva e homenageia a memória dos atletas olímpicos brasileiros como a doutora Kátia Rubio. Então, ouvir Kátia Rubio é assim como ouvir uma sinfonia. Fale, maestra! Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem, a nós que compartilhamos esse espaço, ainda que seja virtual. Mas aquilo que eu espero mesmo para o esporte, depois de outubro, é que ele deixe de ser uma salinha escondida dentro de um ministério que não tem quase relação alguma e volte a ocupar um edifício na esplanada dos ministérios. Porque o esporte é um direito constitucional do qual fomos privados nos últimos anos, como se fosse apenas o resto de uma ação que nasceu para ser competitiva. E eu entendo que o esporte é muito mais do que competição, não é? E está aqui a Isabel e a Ana para provar a potência que esse fenômeno é para toda a sociedade. Então, o que eu espero para o esporte no próximo, depois de outubro, é que ele não seja apenas 2 linhas num programa de governo, mas que ele seja efetivamente toda um conjunto de ações que provam efetivamente a sua importância e a importância que ele já teve para o Brasil em anos atrás. Então, eu espero que a Isabel fala em memória do esporte, a Ana fala do poder transformador, e o Jamil traz essa condição subversiva, porque o esporte pode ser tudo isso, mas o esporte é aquilo que nós fazemos dele. O esporte sozinho ele não é nada, porque o esporte ele depende dos seres humanos para ser um grande fenômeno, seja como uma prática de tempo livre, seja como uma manifestação de habilidade, como são os Jogos Olímpicos, ou aquilo que o futebol é capaz de fazer por nós, como neste ano de Copa do Mundo. Então, que as pessoas sejam valorizadas na prática do esporte, seja como atleta, seja como profissionais do esporte, e principalmente as pessoas que pensam o esporte, Juca. Não é? O esporte ele tem que ser apreciado não como apenas uma competição, mas como uma manifestação humana. Então,
eu queria pegar, Kátia, uma frase da Aninha, quando ela disse sobre a necessidade do esporte, de todos nós sermos antirracistas, nesta mesa, como disse a Aninha, que só tem pessoas brancas, e lembrar o seguinte, fazendo um corte no futebol, para não ter que disputar com a Kátia toda uma memória que ela tem melhor do que eu, do negro Ademar Ferreira da Silva a tantos outros, a João do Pulo e tudo mais. Mas fazendo um corte apenas do futebol, eu quero lembrar as pessoas do seguinte: quais foram os jogadores de futebol que, num determinado momento da história do futebol mundial, foram eleitos como os melhores do mundo, o número 1 do mundo? Começa com Didi, em 58. Continua com o Rei Pelé, com o Mané Garrincha, com o Romário, com os Ronaldos, com o Rivaldo, com a Marta. Sim, com a Marta. Todos negros. À exceção de um, o Kaká. Todos os demais, que foram números 1 no mundo do futebol mundial, são negros. E Marta, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Então, ao dizer isto, eu quero passar numa mesa que, pelo menos nesse aspecto, tem uma maioria de mulheres, lembrar a conquista recente das mulheres canadenses e americanas, estadunidenses, no sentido de conseguir equiparação salarial e de prêmios para as suas carreiras em relação aos homens, depois de muita, mas muita luta. E quero deixar clara aqui a minha opinião, que nem se fez justiça completa. Porque se falarmos nesta palavra tão mal compreendida às vezes, que é a meritocracia, porque meritocracia necessita obrigatoriamente, com o perdão da redundância, de igualdade de oportunidades, que nos Estados Unidos e no Canadá, com igualdade de oportunidades, as mulheres são muito melhores do que os homens. As americanas, as estadunidenses, por exemplo, são tetracampeãs mundiais de futebol olímpico e da Copa do Mundo. Deviam ganhar mais que os homens. Então, eu queria, Aninha, ainda obedecendo à ordem alfabética, te ouvir falar um pouquinho sobre isto, sobre a nossa necessidade no Brasil de olhar para os esportes femininos com o mesmo olhar que olhamos para os esportes masculinos. E aí, obviamente, introduzindo também a necessidade do esporte anti-homofóbico. Então, Juca, eu acho que a necessidade é premente, uma necessidade urgente para a gente trazer essa mudança. E o esporte, ele sempre foi um universo masculino, né, historicamente, muito masculino. Então, eu tenho memória de adolescente, quando comecei a nadar, ter assistido amigas minhas que nadavam comigo serem proibidas pelas mães de nadar porque iam ficar com os ombros largos. E isso, né, eu sou um pouco velha, mas não tão velha assim, e é bastante recente, e ainda era assim, com essa força, né, tão masculino, assim, tão identificado como sendo um universo masculino. E o que acontece com todos esses sistemas de opressão, seja o racismo ou o machismo? O que acontece é que eles tentam determinar onde que a gente pode estar. Então, o que foi dito para nós, mulheres, meninas, historicamente, no esporte não é lugar para vocês. Esse não é um lugar para vocês. Vocês não têm o direito de estar aqui. E nós tivemos que ir conquistando, e foi uma luta dura de ir conquistando esse espaço
e ainda falta tanto para avançar, como você bem lembrou, né? As americanas, as canadenses conseguiram a equiparação das premiações. E ainda falta tanto para a gente avançar, para a gente ser valorizado tanto quanto os homens no meio esportivo e também para a gente não ser visto como alguém que está onde não deveria, que esse espaço não deveria ser nosso, né? Então, essa conquista, eu acho que ela é uma conquista que melhora a sociedade como um todo. Quando a mulher conquista esses espaços no esporte, assim como quando a mulher conquista os espaços na política ou na academia, né, na área acadêmica ou no jornalismo, cada vez que a mulher conquista o espaço e diz, sim, nós podemos estar aqui também, a gente melhora a sociedade. Então, a luta vai continuar. Você também enfrentou, Isabel, barreiras para se transformar na grande atleta de voleibol que você se transformou? Olha, Juca, eu não enfrentei tantas, não, porque eu tive em casa uma sorte muito grande de ter uma família que eu tive muita liberdade para escolher o que eu queria fazer, apesar da minha família não ser uma família de esportistas. Mas eu lembro que assim tinha uma coisa assim um pouco quase coitada, sabe? Ela vai para o esporte, entendeu? Tinha uma coisa assim um pouco menor, sabe? E minha mãe era uma pessoa ligada à literatura, ligada a... Então, esse universo do esporte não tinha muito eco na minha casa. Mas eu tive a sorte... Mas eu venho de uma família de... Meu pai era o único homem, então ele que era o oprimido. Então, eu não vivia essa coisa, sabe, da mulher não ter voz. Eu tinha voz, as minhas irmãs tinham voz, a minha avó tinha voz, todo mundo tinha voz. Mas você começou falando de racismo e eu queria voltar um pouco a esse tema, porque eu acho que esse tema é um tema assim muito urgente na nossa vida. A gente vive cenas diariamente no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil todo, que são assim de vomitar, entendeu? A gente vê desde a maneira como, por exemplo, você vê um camarada ser assassinado, como foi outro dia, numa moto, porque estava numa moto sem capacete. E aquilo é um nível de barbárie que eu não consigo imaginar. Para mim, é uma coisa que não dá para entender como é que um ser humano pode fazer um troço desse. E eu acho que o esporte tem esse papel, sim. E nesse ponto, eu acho que a gente usa muito pouco esse espaço que o esporte pode realmente promover. 2016 foi um esporte onde os meninos e as meninas saíram namorando com muito mais liberdade que o que eu vi nos anos 80, entendeu? Na Olimpíada de Moscou, que eu vi em 84 na Olimpíada de Los Angeles, onde eu tinha amigas que eu sabia que namoravam A, B ou C, e era tudo muito velado, e hoje não. Então, nesse aspecto, eu fico muito contente que o esporte prestou, de alguma maneira, um serviço, tá? Mas eu sinto assim que a pessoa tem que ganhar para poder botar a cara dela. Isso é que eu acho esquisito, entendeu? E acho que, voltando ao racismo, eu acho que a gente tem obrigação de falar disso. Eu sou branca aqui. Nos Estados Unidos, eu sou latina. Né? A minha avó era negra. O meu filho caçula, que não é biológico, é negro. Então, de alguma maneira, de um jeito ou de outro, a gente vive o racismo. E eu acho que o meu papel como branca, entre aspas, é chegar e dizer eu quero participar disso, de alguma maneira. Eu não vou roubar o lugar de fala de ninguém, eu não quero isso para mim, mas eu quero dizer, e cabe a mim, eu acho que cabe a qualquer branco que tenha o mínimo de vergonha na cara, dizer que não compactua com isso, entendeu?
e botar a boca no trombone. Eu acho que o esporte tem esse papel também, porque ele fala com todo mundo. O Jamil começou falando sobre a torcida e o impacto que tem um comportamento, um time que sabe perder, um time que sabe ganhar, um time que não tripudia o adversário, um time que sabe perder e ir lá e dar a mão para o cara. Isso não é demagogia, isso é educação, isso é ser civilizado, isso é... E não existe, não pode existir uma coisa dessa, não pode existir um camarada ser julgado. Agora, existe, e volto a esse assunto, a memória que a Kátia tanto preserva no esporte, a gente não tem memória, a gente não tem memória em vários setores, né? E por isso que eu acho fundamental todo mundo ver o podcast do Mano Brown, a Sueli Carneiro, porque ela dá uma aula para mim, aquilo ali tinha que ir para todas as escolas, sabe? Porque essa mulher, essa semana, ouvia a Sueli Carneiro e o Mano Brown, me deu uma coisa assim de dizer, é por aí, sabe? Não dá para ficar sentado esperando que as coisas mudem. A gente tem que mudar, a gente tem que pegar e não aceitar. E isso, eu acho que o governo Bolsonaro colocou a gente numa letargia, porque foram tantas porradas, chega uma hora que você não sabe mais o que é, o que você faz. Enfim, estou falando muito. Vamos nessa. Vai aí, Cátia. Então eu queria passar aqui para o nosso companheiro, que é o único macho alfa que tem aqui nessa nossa reunião, porque você sabe, Isabel, você me conhece há muitos anos, a minha porção feminina é absolutamente dividida com a minha porção masculina, sou um feminista militante. Ô, Jamil, como é que você olha para esta coisa que, felizmente, nos esportes femininos, a sociedade já vê com muita naturalidade, né? Casais homoafetivos e tudo mais, e no esporte masculino isso ainda não se dá na mesma medida. A Marta, por exemplo, apresenta a mulher dela com a maior naturalidade, e os homens ainda têm dificuldade de fazer isso, e quando fazem, acontece o que aconteceu no vôlei, por exemplo, que foi aquele espetáculo, né, de cafajestagem, que felizmente eliminou o cafajeste. Mas, enfim, como é que você vê essa dificuldade entre nós, os homens? Juca, eu posso contar duas historinhas muito breves. Claro. Na FIFA, há uns anos, começou a possibilidade de se punir uma federação nacional se a torcida fizesse algum ato homofóbico ou racista, né? Foi uma mudança. A multa é irrisória. A multa, se você entrar no estádio com uma cerveja não do patrocinador, ela é maior do que se você ofender a dignidade de uma pessoa. Mas vamos superar, vamos dizer assim, essa questão. Então, vamos para a questão das multas. Aí começou que a Conmebol, né, a Confederação Sul-Americana, passou a ser alvo de muitas multas. Porque, claro, você fazia um jogo e tinha os gritos homofóbicos e racistas. No lugar de ir e combater isso, a primeira reação da Conmebol foi mandar uma delegação para a FIFA. A delegação chegou à FIFA querendo conversar. E eu fui naquele dia, Juca. E quando eles saem da conversa, o fulano que sai da conversa perguntou, e aí, como é que foi? O que vocês explicaram? Qual é o plano? Olha, o plano... Não tem plano, na verdade. Nós viemos aqui dizer que se a FIFA continuar a multar a gente assim, a gente vai quebrar. E que, olha só, eles precisam entender que esses gritos são culturais. Aí é para parar e pensar quem são essas pessoas que acham que gritos homofóbicos e racistas... Não, isso, na verdade, eles não querem dizer isso, né? É absolutamente chocante imaginar que um dirigente, de fato, foi até Zurique prestar esse papelão e teve a coragem de dizer para a imprensa, Juca, né? Ou seja, você tem aí uma situação gravíssima. Essa é a primeira historinha que eu queria contar. A segunda é algo que aconteceu com o Blatter. Como você bem citou, Marta foi 6 vezes
6 vezes. Não é que ela foi uma vez e daí não deu para perceber mais quem ela era, não. 6 vezes, sem contar as outras vezes que ela já participou. Bom, uma vez que ela não participava como finalista, uma das jogadoras americanas estava com a namorada dentro do vestiário, no prêmio, esperando para ser chamada. A namorada negra. O Blatter entra no vestiário, abraça a jogadora, que era uma americana, e vira para a namorada e diz: puxa, Marta, não sabia que você também tinha vindo. Exato. Então, é muito profundo, é muito real e é muito nojento. Perdão pela palavra. Mas se esses dirigentes continuam com essa postura, você imagina o que acontece no resto da pirâmide, né? Então, se não houver... Por que eu estou contando essas duas historinhas? Porque se não houver da liderança uma sinalização concreta e real, homens, isso é crime, homens, não dá para passar a mão no cabelo e achar que está tudo bem, homens, e não vem com aquela história, mas se eu tivesse uma filha, não é isso, não é isso. Então, se não vier da liderança, muito pouco vai mudar. Eu acho que essa é uma dos pontos fundamentais. Não estou isentando nós que não somos da liderança, quer dizer, você é, Juca, mas nós que não somos da liderança... Jamil, posso só falar desculpa, tá? Kátia, desculpa, só abrir um... Eu acho que deveria ter uma outra coisa. Eu acho que os atletas, quando tivesse um grito racista, eu acho que nenhum atleta devia parar o jogo. Porque se não vem da liderança, o que eu não entendo é que se tem um grupo homofóbico, 3, 2 ou 100, ou racista, para o jogo. Se os atletas parassem o jogo, não precisava de FIFA, de nada. Assim, não tem jogo, não rola. Acabou. Até esses caras calarem a boca. Era muito mais fácil, porque aí você daria o seu recado, e é um recado muito mais humano. Entendeu? Deu. Beleza, Enfim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha aqui, o nosso tempo está chegando ao fim e eu sou mais esperto do que vocês todos possam imaginar, porque quando eu fiz a escolha da ordem alfabética, eu fiz exatamente pensando que a doutora Kátia Rubio seria quem faria o encerramento com chave de ouro e, de alguma maneira, com a sua capacidade de anos de magistério, ela resumisse do que se trata, o que estamos fazendo aqui, nós do Esporte pela Democracia, neste evento dos direitos já, olhando para outubro, olhando para um novo país que a gente quer reconstruir, voltando para o que aconteceu nesse país no final do século passado, no começo deste século, né? De Fernando Henrique a Dilma Rousseff. Kátia, quem faz o encerramento, quem faz a chave de ouro é você. Isso não é justo, mas tudo bem. Vamos lá. Juca, quando eu olho para a história do esporte olímpico brasileiro, porque esse é o meu objeto, né, de estudo, de trabalho, eu posso observar o quanto está refletido no esporte aquilo que é a sociedade, não é? Então, quando a gente tem na edição olímpica de 1896 a proibição das mulheres de participar, e com um argumento bastante capcioso, que as mulheres não tinham competência física para lidar com a competição, não é? Elas não tinham os nervos apropriados para lidar com o drama da competição. Esse era o argumento para excluir as mulheres naquele momento. E a ciência se prestou ao papel de afirmar essas barbaridades. Assim como a ciência também se presta a afirmar outras tantas barbaridades. Então, me dá arrepios quando eu vejo assim, mas eu li que, né, estudos apontam. Não. Então, o esporte ele é um fenômeno humano, como bem Isabel disse, mediado pela figura do atleta.
quem detém o poder no esporte não são dirigentes, nem federações e confederações, são os atletas. Entretanto, os atletas ainda temem uma estrutura de poder baseada na imposição da lei do mais forte, que é dos dirigentes. Eles não entenderam, depois de um século, que se eles disserem não jogamos, não existe espetáculo. Se não existe espetáculo, não tem direitos de TV, não tem patrocínio, não tem comércio, não tem nada. Mas ainda recai sobre o pescoço do atleta a guilhotina do posso ou não posso fazer isso. Você fala da questão racial no esporte. Eu tenho uma foto emblemática neste livro, que é a delegação brasileira que foi aos Jogos Olímpicos de 1924. É uma foto histórica. Que beleza. E ela não discrimina quem é quem nessa foto. Mas vocês podem ver uma pessoa que fica quase caída da foto, atrás da bandeira brasileira. Esse é Alfredo Gomes. Alfredo Gomes, que é considerado o primeiro atleta negro olímpico brasileiro. E que ele é deixado na foto, no canto, porque ali qualquer estilete tirava essa pessoa de cor diferenciada de pele do resto da elite paulista que foi aos Jogos Olímpicos de então. Essa é uma prática que se perpetuou ao longo do tempo. E quando você lembra do Adhemar, eu quero lembrar da Ida dos Santos, não é? Eu quero lembrar da Piedade Coutinho, não é? Eu quero lembrar de pessoas que fizeram parte de um esporte numa época onde não se tinha visibilidade, não é? Os microfones ou holofotes capazes de dar a essas pessoas a potência da sua fala. E quero lembrar de Irenice, que foi cortada da delegação brasileira de 1968, porque, além de negra, ela era uma atleta com uma potência de voz que vinha do movimento estudantil ao qual ela pertencia. Então, o que eu desejo para o esporte depois de outubro? Eu quero desejar que os atletas sejam respeitados não apenas no seu direito de expressão da sua habilidade, porque uma das grandes questões que o esporte traz para mim não é a igualdade, é a equidade, que são coisas distintas. E quando a gente vai discutir mérito, não na perspectiva meritocrática desse poder ser, mas o esporte, como a Isabel lembrou, ele é límpido, porque pessoas deixam as suas carteiras de identidade, os seus títulos nobiliárquicos fora da quadra, da piscina, do tatame, ou seja lá do que for, e o que vale ali naquele momento é o que se é. E eu espero que as eleições sejam assim. Eu espero que a sociedade volte a ser assim. Porque eu tive o prazer de viver num Brasil em que eu saía para os congressos internacionais e eu dizia assim, eu estou vivendo algo que eu imaginava que nunca poderia viver. Mas eu temo pelo futuro, porque a democracia no Brasil, ela ainda é uma criança que mal anda pelas próprias pernas. E ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amparada, ela precisa de bons tutores. E eu espero que esse movimento dos direitos já cumpra essa função. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer a esse quarteto maravilhoso e, ao fazer o encerramento, dizer para todas, para todos, eu não sei em quem a Kátia vai votar, eu não sei em quem a Aninha vai votar, eu não sei em quem a Isabel vai votar, nem em quem o Jamil vai votar. É claro que eu sei em quem eu vou votar, mas é um problema meu. O que eu sei é que nós cinco, em uníssono, berramos bem alto para que o Brasil inteiro nos ouça. Fora Bolsonaro. Muito obrigado. Fora.